pessoal, tudo bom? Então, olha só, eu vim fazer uma receitinha aqui de um lanche salgado, porque eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram e o que vocês mais precisam pro dia a dia são lanchinhos salgados. Então, hoje a gente vai fazer um muffin de milho verde, que ele é sem glúten, sem leite, que aí todo mundo pode comer, quem tem alergia, quem não tem. E ele é muito simples de fazer, muito facinho, você pode variar o tipo de farinha que você usa, o tipo de grão, pode variar o tipo de recheio, perdão. E aí você consegue mudar e variar bastante a receita. E também, agora que a gente tá em casa e não sabe mais o que fazer, né, de lanchinho pra família, pras crianças, é uma ótima opção para levar pra escola também quando as crianças voltarem. E ele é bem facinho. Então a gente vai precisar de um liquidificador, tá? E dessas forminhas de silicone para fazer os muffins, ó, aquelas de cupcake, tá? Então eu vou fazendo passo a passo aqui e dizendo os ingredientes e as quantidades eu vou colocar ali embaixo depois na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai utilizar o milho verde, que ele é aquele congelado, eu comprei aqui. Se tu tiver o milho verde mesmo, melhor ainda, né? A gente vai precisar de 2 ovos, que eu já vou colocando aqui direto no líquido, tá? Sempre pelos líquidos. 2 ovos inteiros. Azeite de oliva. A gente vai precisar de uma meia xícara de água, meia xícara de chá de água, que vai dar uns 100 ml mais ou menos, pra você medir. Aí eu vou colocar metade, tá? Que aí se precisar de um pouquinho mais a gente coloca depois quando for misturar os secos. E eu vou colocar o milho em grão aqui também, que tem 100 gramas aqui, pra gente bater e moer bem esse milho, tá? Então, bem moído o grão do milho, aí a gente pode passar esse líquido para uma bacia, pra gente misturar as farinhas. Você pode substituir aqui o grão do milho também por grão de bico cozido ou por ervilha também, vai ficar bem diferente, bem gostoso, saboroso. E aí você consegue mudar o sabor, a textura, os nutrientes também, porque cada grão tem um nutriente diferente, tá? Então a gente vai acrescentar agora a farinha de milho. Se você encontrar uma farinha de milho orgânica, é melhor, tá? Porque a gente sabe que o milho, ele tem bastante transgenia, né? Então tem sim algumas marcas de farinha de milho orgânica que a gente encontra no supermercado bem fácil. Aqui eu tô utilizando a farinha de milho fina, tá? Que aí o muffin fica mais maciozinho também, fica mais com a massa mais homogênea. Tá bom? Então agora a gente vai acrescentar mais 2 farinhas aqui, que é a farinha de linhaça dourada, moída, e o polvilho azedo, porque ele ajuda a dar expansão, ajuda a dar um gostinho também, assim, de queijo, de fundo. Porque essas receitas que eu faço são todas sem glúten, sem leite, que aí eu consigo atingir os meus clientes também que são intolerantes e alérgicos. Se você não for, você pode acrescentar um pouquinho de queijo aqui na massa, parmesão ou um queijinho ralado, vai ficar muito gostoso. Aqui eu também tô colocando sal e um temperinho, uma mistura de ervas secas para dar um gostinho saboroso, tá? Para dar um gostinho a mais. Então vou misturar todo mundo aqui, bem facinho com o batedor. Tá dando para enxergar a massa? Sim. Aqui no lugar da farinha de milho, você pode trocar por farinha de aveia também, tá? Não vai ficar tão pronunciado o sabor do milho, mas se você não tiver em casa um dia a farinha de milho, pode ser a farinha de aveia. Então, eu vou colocar mais um pouquinho daquela água que eu tinha reservado. Acabei não usando toda a meia xícara, vai sobrar um pouquinho.
Ó, a textura da massa é uma textura de bolo, tá? Então, a gente vai colocar nas forminhas de silicone agora. Antes disso, a gente vai acrescentar o fermento, né, Ana? Fermento químico de bolo mesmo, tá? Quase esqueço. Aí não cresce o nosso muffin e não dá certo, né? As primeiras gravações são assim, né? A gente vai esquecendo de algumas coisas. Pronto. Pro recheio aqui eu coloquei carne moída, mas você pode colocar frango desfiado, se você não quer carne também pode colocar outros recheios, pode ser o queijo, se você pode consumir o queijinho, né? E a azeitona para acompanhar, e a gente vai finalizar com orégano também, tu vai precisar aí, tá? Então, a gente vai colocar no fundinho da massa, no fundinho da forma, perdão, um pouquinho da massa. Rende de 6 a 7 muffins, tá? Depende do tamanho que você fizer, se você quer ele maiorzinho, ou se você quer vários menorzinhos também, depende do tamanho da tua forminha aí de cupcake, tá? Tô colocando 2 colheres bem cheias, da de chá aqui, né? E aí, a gente vai colocar a carninha moída e a azeitona. E depois a gente cobre com o resto da massa. Vou pegar uma colherinha aqui rapidinho. A carne moída vai mais ou menos uma colher de chá bem cheia também, tá? Pra gente não encher muito, pra não transbordar. Mas como eu te falei, se você quiser colocar mais recheio e fazer mais unidades do muffin também, pode ser, não muda muito aqui, tá? Eu já fiz com frango também, fica bem gostoso. Tem uma outra receitinha aqui no feed do Instagram que eu fiz uma versão parecida com o grão de bico, daí fica também uma variação diferente, porque o grão de bico normalmente a gente não consome muito, né? E é um grão riquíssimo em nutrientes. Aqui uma carninha. Agora eu vou botar a azeitona aqui junto. Pode colocar outros tipos de ingredientes aqui, por exemplo, pode ser alcaparra, se você gosta. Aqui. E aí eu vou cobrir com o restante da massa. Tá dando pra enxergar aqui? Eu gosto de fazer bem cheio, tá? Pode cobrir bem assim, pra ele ficar bem altinho. Ficar bem gordinho, bem bonito, assim, bem cheinho. E o mais legal é que esse muffin, esse salgadinho, enfim, tu pode fazer ele também na versão menorzinha, mini, pra fazer de salgadinho, por exemplo, quando tu vai receber alguém em casa, ou se você vai fazer pro teu aniversário, né? Então, ele é bem versátil. Eu gosto de postar umas receitas que sejam bem versáteis para você conseguir variar bem. E por ela ter o grão, né, do milho e a farinha de linhaça, ele sacia bastante, sabe? Então é bem nutritivo, né? A gente não utiliza farinha branca aqui. A farinha de milho em si também já tem bastante fibra. Então é bacana que é um lanche nutritivo e que dá saciedade, né? E que vai controlar aí o índice glicêmico da receita.
Ó, deu certinho 6 unidades aqui pra mim. Se tu quiser fazer ele pra congelar, tu pode fazer o dobro da receita. E aí você pode fazer e assar todos eles e congelar assadinho já. E depois você só coloca no micro-ondas na hora de consumir. Prontinho. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de orégano por cima. E vou colocar para assar uns 190 graus. Num forninho pequeno que eu tenho aqui, tá? Se o teu forno for bem potente, aí tu pode assar a 180 graus, uns 30 minutos. Ó, como fica a forma bem cheinha, tá? Pra ele crescer assim, bem altinho. Depois de assado eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui então saiu os muffinzinhos bem crescidos, olha que amor. E essa forminha é ótima porque você pode tirar ela com facilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui pra mostrar pra vocês. Fica um cheirinho de milho maravilhoso. Aqui, ó. Aí tu pode caprichar aí mais no recheio se você quiser, mas o cheirinho dele, ó, tá muito bom. Vamos pra melhor hora, né? Pra ele provar. Olha como é que fica dentro, que delícia. Muito bom. Crocantezinho por fora. Muito bom. Cheio de fibra, super fácil pra tu fazer aí na tua semana. Espero que você faça a receitinha. Se você tiver dúvidas, coloca aqui embaixo que eu vou responder, com certeza. Se tu tiver outras ideias, se você queira... Ana, eu preciso de tal opção, tu tem uma versão sem glúten, sem leite? Coloca aqui embaixo também que eu vou testar, vou olhar. Eu vou tentar fazer. Também vocês me ajudem com ideias de receitas que vocês precisem pra ir me incentivando, pra ir colocando mais receitinhas por aqui, tá? Se você fizer, me marca lá, por favor, também, pra me ajudar a fazer essa informação e ajudar mais pessoas também que precisam dessas receitas, que querem ter uma qualidade alimentar melhor e que também não queiram ou não possam consumir glúten e leite, tá? E pra você que quer aprender muito mais, que quer aprender desde as bases, né, dessa linha de lanche sem glúten, sem leite, eu acabei de lançar um filhinho meu que eu já tô há bastante tempo tentando lançar, que é um e-book com mais de 25 receitas totalmente sem glúten, sem leite, nutritivas e saudáveis. Não é só para quem é intolerante, né? A gente sabe que esse revezamento, para quem não tem intolerância com outras farinhas diferentes, isso é vantajoso não só nutricionalmente, mas também pela questão de saúde, né? E então lá nesse e-book que você vai encontrar ali no link da minha bio, vai te direcionar para você olhar ele. Tem receitas desde as bases, leites, cremes, requeijões, todas as opções assim de lanches salgados. Tem mais de 10 opções de lanchinhos salgados. Tá incluso lá o nosso pão de grãos lá da Vitafood que a gente fazia. Tem opções doces também de lanches sem glúten, tá? São então mais ou menos umas 25 receitas de lanches totalmente sem glúten, sem leite, com bases, salgados e doces. Tem aquele brownie também que a gente fazia na Vitafood, maravilhoso, que a gente não conseguiu mais produzir, porque o cardápio estava muito extenso, então eu acabei colocando ali no e-book para você que quiser aprender. E tem lá um pouquinho da minha história, tem bastante orientação, bastante dicas para você variar os tipos de receitas. Então eu te convido para você dar uma olhadinha. E para você que tá precisando, que quer ter ideias aí pro teu dia a dia também, que não sabe o que fazer de lanche pra família ou para você mesmo. E fica o meu convite, é só você clicar ali no link da bio e tu vai conferir esse meu filhinho que finalmente eu consegui lançar, tá bom? Espero que gostem dessa e das receitas do livro e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijo, até mais!